O reinado de Davi. 800 anos antes, o local chamado nessa época de Salém havia sido o local onde Melquisedeque, o sacerdote do Altíssimo, tinha o seu reino. E para conseguir esse local, os hebreus agora precisavam expulsar de lá os últimos cananeus que ocupavam um local fortificado nas montanhas. Essa fortaleza se chamava Jebus. Seus habitantes eram conhecidos como jebuseus. Por séculos, todos achavam que Jebus jamais poderia ser conquistada. Mas, sob o comando de Joabe, foi conquistada. E como recompensa, Joabe foi posto como comandante principal dos exércitos de Israel. Jebus se tornou então a capital e o seu nome foi mudado para Jerusalém. Agora que Davi estava estabelecido no trono, ele decidiu que levaria a arca de Deus para Jerusalém. E eles estavam levando a arca quando chegaram à eira de Nacon, e Uzá segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência, e ele morreu ali mesmo. Davi deixou a arca onde estava e encontraram um lugar ali para ela, próximo na casa de Obed-edom. Esse episódio, para muitos, é difícil compreender, mas a explicação está logo adiante. O fim de Uzá foi um castigo divino por ter desobedecido a uma ordem muito clara. Ninguém, a não ser os sacerdotes, os descendentes de Arão, poderia tocar na arca, até mesmo olhar para ela, a menos que estivesse coberta. Era uma ordem clara de Deus. Os filisteus, que não conheciam nada sobre a lei de Deus, haviam colocado a arca numa carruagem quando a devolveram para Israel. Já os israelitas tinham essa revelação clara da vontade de Deus sobre essas questões, e a negligência deles desonrou a Deus. E além disso, além de Uzá não fazer parte dos sacerdotes, ele perdeu o senso de sua santidade. Com pecados não confessados em seu coração, em face da proibição divina, ele se atreveu a tocar o símbolo da presença de Deus. A morte de Uzá, levando ao povo ao arrependimento, pôde evitar o castigo de milhares. Porque então, depois de 3 meses, Davi decidiu fazer uma nova tentativa de transportar a arca. Só que dessa vez, as coisas foram feitas de forma diferente. Eles agora faziam com reverente cuidado. A arca foi colocada sobre os ombros dos homens indicados por Deus. E a grande comitiva partiu com o coração temeroso. Então não podemos agir diante de Deus de qualquer maneira, de forma relaxada. Não. É diante de um Deus santo. O rei, ele tirou o manto real, se vestiu com simples roupas de linho. Então Davi foi dançando perante o Senhor no ritmo da música. A música e a dança em alegre louvor a Deus não tinha a mínima semelhança com a influência desmoralizante da dança moderna. Alguns usam essa passagem para justificar. Ah, tá vendo? Pode dançar de qualquer maneira. Mas é diferente. Essa dança que Davi fez exaltava o santo nome de Deus. A dança moderna é um instrumento de Satanás para fazer as pessoas esquecerem e desonrarem a Deus. A influência desses acontecimentos acabou libertando a nação da idolatria. Davi decidiu construir um templo então para a arca. Porém, Deus explicou o motivo por que Davi não poderia construir o templo. Davi, você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Então, Davi não pôde construir o templo. Apesar de seu desejo ter sido negado, Davi sentiu-se agradecido pela mensagem e estava pronto a se submeter à vontade de Deus. Muitos tentam sem sucesso realizar uma obra que não são capazes de fazer enquanto desprezam o que pode fazer.
Por causa disso, a obra maior é impedida. Devemos fazer o que está em nossas mãos. O reino de Israel, então, recebeu por completo a promessa que Deus fez a Abraão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o Eufrates. Israel se tornou uma nação poderosa, respeitada, temida pelos vizinhos. E como poucos outros reis da história, Davi era digno das afeições e da fidelidade de seu povo. Honrou a Deus e Deus então o estava honrando.